Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus continue a envolver os nossos corações, mesmo distantes, mas ligados através do Evangelho de Jesus. E é nesse momento em que nós vamos dar continuidade ao trabalho que o Centro Espírita Irmão Clarencio faz de divulgação da doutrina espírita. E todas as quartas-feiras, na nossa casa, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, com a continuidade desse programa de estudos, nós vamos estudar o capítulo 14, que fala do honrar pai e mãe, e o item de estudo serão os itens de 1 a 4, onde Kardec vai falar a respeito da piedade filial. Então, o Evangelho traz essas informações nesses itens, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa no item 1 e no item 2, trazer duas citações a respeito do honrar pai e mãe. No item 1, ele fala assim: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. São palavras de Jesus anotadas por Marcos no capítulo 10, item 19. E tem uma passagem do Decálogo, onde diz assim: honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É Decálogo, Êxodos, capítulo 20, item 12. E aí no item da piedade filial, Kardec coloca assim no Evangelho segundo o Espiritismo: honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-lo nas suas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na sua velhice, é cercá-los de solicitude como eles fizeram conosco em nossa infância. É principalmente com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem proporcionar aos seus pais pobres. Devem também, o quanto puderem, dar as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros de tudo quanto puderam receber. O pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fragilidade, de que com a vida material lhe deram a vida moral, aos que muitas vezes impuseram a si mesmo duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Pobre do ingrato, ele será punido com a ingratidão, e o abandono será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em outra existência onde passará pelos sofrimentos que houver feito outros passarem. É verdade que certos pais esquecem dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. No entanto, é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos, porquanto eles mesmos talvez tenham merecido que seus pais fossem assim. Consequentemente, todos os filhos devem adotar como regra de conduta para com seus pais os preceitos de Jesus referente ao próximo, não esquecendo jamais que todo procedimento reprovável em relação ao próximo torna-se ainda mais reprovável quando se trata de pais. Que a falta cometida no primeiro caso pode se tornar um crime no segundo, porque então a falta de caridade junta-se à ingratidão. Deus disse: honra teu pai e tua mãe para viverem muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Mas por que Deus promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação está nessas palavras: que Deus te dará, suprimidas na forma moderna do Decálogo, o que lhe modifica o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso nos determos na situação e nas ideias dos hebreus na época em que lhes foram ditas,
quando esse povo ainda não compreendia a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida corporal, e por isso deveriam ser mais tocados pelo que viam do que pelas coisas invisíveis. Eles ainda estavam no deserto. A terra que Deus ia lhes dar era a terra da promissão. O objetivo das suas aspirações era eles nada mais desejam, e Deus lhes diz que viveriam nela por muito tempo, isto é, que a possuiriam se respeitassem os seus mandamentos. No entanto, por ocasião da vinda de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas, sendo chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Jesus nos inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. É nele, não sobre a terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transforma em uma pátria celeste. Assim, quando Jesus recomenda que cumpram um mandamento, honrar vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que ele promete, mas o céu. Então, nós vamos vendo nesses ensinamentos, nessas informações que Jesus nos trouxe, que Kardec vai refletindo junto conosco para que a gente possa entender qual é o dever de todos nós enquanto filhos. O que ele quis dizer com honrar vosso pai e vossa mãe? Nós sabemos, em muitos casos, onde, como o próprio texto fala, daqueles pais que não tratam os filhos da forma como eles deveriam ser tratados. Mas está aí, como Jesus nos disse, né? Cada um será dado segundo as suas obras. Mas é dever nosso ajudar, cuidar, né? Se a gente for pegar lá a definição do que é honrar no dicionário, nós vamos ver que honrar é respeitar, amar, cuidar, proteger, obedecer. Então, todo dever, né, de um filho para com aqueles que o colocaram no mundo é essa. É independente se o que vem do outro lado, né, é amor, respeito, mas é nosso dever de amar, de respeitar, porque a gente não sabe também se a gente está ligado a essas situações pelas questões lá do passado, pelo que a gente fez, como o próprio texto nos diz, né? Nós passamos as situações que estão ligadas ao nosso passado de espírito imortal, com relação a outras encarnações que a gente viveu. E é bom, esse capítulo, ele vai nos chamar muita atenção para o grande mandamento que Jesus nos trouxe, que é amar, que é o dever de todo cristão. O dever de todo cristão é amar. Jesus nos resumiu, né, todo aquele decálogo, todos aqueles 10 mandamentos em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que convive comigo. E nós temos que ficar muito atentos com relação a isso, porque a gente acha que fazer a caridade é sair, né, ir em busca do necessitado. Não é que isso não seja caridade, com certeza é. Mas a maior caridade, talvez a mais difícil da gente fazer, está no convívio, no nosso lar, junto àqueles que conosco convivem. E nós vamos ver que, às vezes, em alguns momentos, nós nos afastamos desses seres, né, daqueles que convivem conosco. A gente já viu a respeito da importância da família. Quando Kardec trata da lei de sociedade, ele pergunta, os espíritos nos dizem, né, que a lei de sociedade, na lei de sociedade, os espíritos nos dizem que os laços de família constituem uma lei da natureza. Deus quis que dessa forma os homens aprendessem a se amar como irmãos. Então, o grupo familiar, onde a gente nasce, é ali que a gente precisa desenvolver esse sentimento maior de amor, né? Baltazar tem uma página
no livro Pela Graça Infinita de Deus, onde ele fala dessa piedade filial, né? Muito interessante quando ele diz, né, que não raro a gente encontra criatura que heroicamente sustentam as lutas de um lar, não contando com o apoio de pai ou de mãe, os quais se tornam algumas vezes em verdadeiras expressões de desarmonia no lar. Então, quantas vezes a gente vai ver isso, essas desarmonias? E quantas vezes, para resolver essa situação, a gente acha que a gente precisa se afastar disso? E às vezes a gente se envolve com várias tarefas fora de casa e esquece de desenvolver esse sentimento maior do amor junto àqueles com que a gente convive. E engraçado que esse momento que a gente está vivendo está servindo para isso, né? O quanto a gente tem que estar aprendendo a conviver. Porque o que está acontecendo atualmente? Hoje nós vamos conviver com aqueles mais próximos 24 horas, ininterruptamente. Antigamente, a gente saía para trabalhar, a gente saía para a escola, e só voltava a essa convivência ou no final do dia, ou no meio do dia. E mesmo assim a gente lida com as dificuldades. E isso ia facilitando essa nossa convivência. Só que esse momento em que a gente está vivendo, que é um grande momento de aprendizado para todos nós, para desenvolver esses laços fraternos, principalmente no grupo familiar, naqueles que conosco convivem, muitas das vezes, né, o pai, a mãe, já que a gente está tratando do honrar pai e mãe, e aí está sendo o grande exercício de todos nós, de trabalhar, como o Baltazar diz aqui, para esses pais, deveremos ter, quando ele fala desses pais difíceis, né? Para esses pais, deveremos ter a mesma posição de que nos fala o Evangelho, quando eles próprios não nos devolvem o carinho e às vezes até mesmo nos amaldiçoam. E aí Baltazar diz assim, sim, principalmente para esses deveremos desenvolver o sentimento da pacificação, porque quando eles agem assim, demonstram que são espíritos inferiores, sofredores e às vezes até maliciosos, mas eles nos deram a vida, a possibilidade de reencarnar. É muito interessante a gente lembrar disso. Se hoje a gente está reencarnado, se hoje a gente tem a bênção da reencarnação, né, na nossa vida, essa nova oportunidade de continuarmos novamente o nosso trabalho, a nossa evolução, foi porque alguém permitiu que a gente reencarnasse. Por mais difícil que possa ser um pai e uma mãe, eles poderiam ter impedido, mas não impediram. Então sejamos gratos a esses, pelo menos por isso, por a gente estar aqui. Agora, quando a gente vai estudando e tendo esse contato maior com o Evangelho de Jesus, quando ele fala do amor, né? O amor começa dentro de casa, com aqueles com quem a gente convive. Aí é quando o Baltazar diz, né? Pela gratidão, pelo sentimento de gratidão, deveremos fazer tudo o que nos for possível em forma de pagamento, se assim nos podemos expressar dessa bênção que nos deram, ou seja, da oportunidade da reencarnação. Então, para reencarnar nesse mundo em que a gente vive, a gente tem que ter um pai e uma mãe. Por enquanto é assim que a gente reencarna, através desse corpo físico que é gerado através lá da fecundação do espermatozoide no óvulo, e ali se forma o corpo. E a partir daquela primeira sociedade onde a gente vai conviver, né, onde a gente vai trabalhar os nossos sentimentos, lidar com as nossas aflições, com as nossas diferenças, conviver com alegria com aqueles com quem a gente se afiniza mais, né? Mas é o grande trabalho de crescimento, de aprimoramento de todos nós. Aí Baltazar continua dizendo assim para a gente: ao demais, nós mesmos, como tais pessoas, começamos a tarefa do aprendizado da convivência com os difíceis. Começamos a tarefa do perdão,
aprendemos já com pais difíceis a viver em meio a uma sociedade hostil. Então a gente tem sempre que, de tudo que a gente estiver passando, ou que seja uma coisa boa, ou que seja uma coisa complicada, difícil, tirar um aprendizado. É sempre bom parar e refletir. O que eu tenho que aprender com isso, né? Por que, apesar de todos os meus esforços, essa situação se repete tanto na minha vida? Porque você precisa tirar um aprendizado disso. Se ela se repete, é porque a gente ainda não aprendeu. A gente ainda precisa. E nós não estamos ligados, principalmente num grupo familiar, nós não estamos ligados à toa. Laços, né, do passado nos ligam. A gente vai reencarnar durante muito tempo ligado a esses que conosco convivem, até a gente aprender a amar. O dia que a gente aprender a amar esse grupo familiar, com certeza nós iremos reencarnar em outros grupos, porque a proposta da lei de Deus é o nosso progresso, é o amor fraterno, é o amor universal. Então, como é que eu vou amar lá fora se eu não consigo amar aqueles que estão junto a mim? Aqueles que vão me trazer, às vezes, contrariedades, aqueles que, às vezes, vão exigir um sacrifício maior, uma doação maior. Então, é dever, né? A piedade filial é dever nosso de desenvolver junto a esses que nos deram a oportunidade de reencarnar. Se foram bons ou maus pais, isso eles vão ter que responder com a lei de Deus. Agora, é nosso dever ser bons filhos. Como o Evangelho começa a dizer aqui pra gente, honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na sua velhice, é cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco na infância. Então é um trabalho árduo, né? De perseverança, de dedicação, porque com certeza num outro momento da nossa vida nós estaremos ou retornaremos talvez como pais, né? Porque a gente sabe que é essa possibilidade de trocar dessa troca de papéis, já que através da reencarnação nós temos essa bênção, né? Para quê? Para aprender a amar, para aprender a desenvolver o melhor de nós. E aí ainda no livro, né, Pela Graça Infinita de Deus, Baltazar, ele continua dizendo assim para a gente, é bem verdade que quase sempre quando entendemos isso, ou seja, que a gente precisa respeitar, que a gente precisa aprender a amar, a desenvolver o melhor por aqueles que foram os responsáveis pela nossa reencarnação, quase sempre, quando a gente começa a entender isso, a gente já tenha sofrido muito, a gente já tenha reclamado muito, a gente já tenha dito coisas que muitas vezes até nos arrependemos. Mas aí a gente vai lembrar, como a mensagem vai dizer para a gente, do amor único de Deus. A lei de Deus é de amor, é de misericórdia. Por maior que sejam as nossas dificuldades uns com os outros, a lei é de amor. E esse é um trabalho também que a gente vai aprendendo na convivência um com os outros, de sermos mais fraternos, mais misericordiosos. E esse trabalho, esse convívio junto a esses nossos entes queridos, esses que convivem conosco, vão nos ajudar a desenvolver esse amor ao próximo. Aí, Baltazar continua aqui. Não faz mal. A lei de Deus é tão generosa que até tapa os ouvidos às nossas palavras infantis ou de reclamação. Veja como a lei de Deus é misericordiosa conosco, né? Se a lei de Deus agisse conosco da forma como nós agimos uns com os outros, eu acho que a gente estaria numa situação muito complicada, né? Porque se a gente olhar para dentro de nós mesmos, começarmos a observar o nosso interior
o que ainda é difícil da gente vivenciar, nós vamos ver o quanto Deus é misericordioso conosco, nos colocando em situações onde a gente é praticamente, em alguns momentos, obrigados, né, a desenvolver esse amor. Aí ele diz assim: a lei pura e simplesmente nos faz passar pelas necessidades que temos que passar, porque é assim que nós iremos evoluir. Não é se afastando, não é abandonando, não é desrespeitando que a gente vai evoluir. É amando, é respeitando, é cuidando, é obedecendo. Como é que a gente vai obedecer à lei de Deus se a gente não sabe obedecer às mínimas coisas do nosso dia a dia, às pessoas que estão junto a nós? Então esse é o trabalho de formiguinha que a gente precisa fazer. Por isso que a gente reencarna às vezes ligado a esses espíritos, principalmente aqueles que nos trazem algumas dificuldades durante muito tempo, porque a gente precisa evoluir, a gente precisa sair dessa encarnação um pouco melhor. E se estamos com essa bênção, é porque alguém encarnado nos proporcionou. Então que a gente possa ser grato a esses espíritos que aceitaram, porque eles também aceitaram essa missão de Deus, que é receber a nós, filhos de Deus, para nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa evolução. E aí Baltazar vai encerrando aí essa mensagem aqui, dizendo assim: pais difíceis, filhos problemas, são grandes dificuldades que só o Espiritismo explica de maneira convincente. Se a gente não entende de reencarnação, de laços de família, fica difícil a gente entender, né? Às vezes a gente vê companheiros passando por tantas dificuldades familiares, tá lá fazendo as coisas certinhos, mas vivencia dificuldades. Então a gente precisa entender que em tudo há o amor de Deus. Tem uma passagem, né, no Antigo Testamento que diz que Deus não quer a morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa e que viva. Então o que Deus quer? Que a gente cresça, que a gente seja feliz. Mas para isso a gente precisa desenvolver o melhor que a gente tem dentro da gente. E como eu vou desenvolver o melhor se eu não lidar com a dificuldade, com o problema, com os empecilhos? Então tudo é aprendizado. Vamos sair daqui perfeitos? Com certeza que não. Ainda teremos que reencarnar muitas vezes para desenvolver essa perfeição que está em germe dentro da gente, porque somos filhos de Deus, ligados uns aos outros. Então, num grupo familiar, de pais, mães, irmãos, é ali que a gente tem que desenvolver. E pela misericórdia de Deus, a gente vê que na grande maioria nós vamos encontrar um ou outro que não se afeiçoa conosco. Mas temos muito que são afins, que são aqueles que a gente vai se escorando um no outro, a gente vai se fortalecendo um no outro para a gente vencer as nossas dificuldades. Isso é o mais importante, mas jamais se afastar, jamais desenvolver a ingratidão e sempre sermos gratos. É aquela questão de olhar, né? Ter o olhar, desenvolver o olhar de Jesus. É difícil ainda para a gente, mas a gente precisa treinar. E aí ele diz assim: erros do passado, familiares que abandonamos, amores que excluímos, todos eles retornam para vivermos uns com os outros, desenvolvendo o sentimento de amor. Afinal de contas, essa é a lei, e nós, espíritas, estaremos dispostos a superar todas as dificuldades para trazermos ao coração a mensagem do amor que Jesus nos trouxe. Façamos todo o esforço possível com toda essa gama de problemas em casa. Repetindo, serão esses problemas que nos ensinarão as primeiras lições de convívio com o mundo exterior. Então, é um grande aprendizado, a vida em família,
a vida ligada a esses companheiros que convivem conosco. E a gente precisa ficar atento em não nos atribularmos no exterior com trabalho, com tarefas, e observar se isso às vezes não funciona como uma fuga, para a gente não estar em casa convivendo com aqueles com os quais a gente precisa aprender. A gente tem que ter bom senso, equilíbrio e aproveitar todos os momentos para a gente crescer. Joana de Ângeles, também no livro SOS Família, ela diz assim: ama e respeita os teus genitores, a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, se-lhes a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadios, presenteia-os com a alegria e a consideração. Se enfermos, com a assistência dedicada e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução, como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontras investido. Então a gente não pode esquecer disso, né? Que a gente está ligado uns aos outros para desenvolver o melhor e não criar mais dificuldades, mais nozinhos que a gente vai dando na lei de Deus, né? A lei, ela empurra a gente para frente. Aquele nó fica, né? Quando a gente tem uma dificuldade, eu costumo dizer que a gente faz nozinhos na lei, mas a gente tem que caminhar. E aí chega um momento, ou numa outra encarnação, ou até nessa vida presente mesmo, nós vamos nos deparar com aquele nó novamente, porque a gente precisa dissolver aquele nó. E esse nó que a gente dá na lei, diante dessas dificuldades que a gente vai desenvolvendo uns com os outros, ele só se desfaz com amor, com o perdão, com a gratidão, com a certeza de que a gente não está junto por acaso, nem à toa. Então, que possamos aproveitar a bênção da reencarnação, a bênção de estarmos agora convivendo com os nossos queridos, porque a gente não sabe, quando chegar o nosso momento de a gente voltar à pátria espiritual, de que forma chegaremos lá e quando a gente tiver que retornar, né? Se a gente vai poder ainda ter contato com eles. Então, o momento de aprendizado é agora. Não foi o passado, nem é o futuro, é o presente. É o momento em que a gente está convivendo uns com os outros. E para a gente encerrar, eu trouxe uma mensagem do livro Um Método de Entender, um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver, que é do espírito Hamed. Ele diz assim, o título é Reprogramação. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrai, busca, expulsa, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faça de vítimas. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Esse é o caminho. Não existe outro caminho senão o amor. O amor, o perdão, a compreensão, a paciência, a resignação. Todas as vezes
que a gente se revolta, nós tornamos a nossa caminhada mais difícil. Todas as vezes que a gente reclama, nós estamos sendo ingratos com Deus. Então que a gente possa sempre lembrar da mensagem de Jesus: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E fica como reflexão para todos nós: quem é o meu próximo? A nós estamos agora refletindo sobre isso. Quem é o meu próximo? Quem nessa encarnação eu preciso e devo desenvolver o mais rápido possível esse amor? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê bom ânimo e coragem, porque não é fácil, mas é possível. Se não fosse possível, Deus não nos daria essa oportunidade. Sejamos muito gratos a Deus, a misericórdia de Deus que jamais nos abandona. Que a paz do Senhor Jesus envolva os nossos corações e que nós possamos continuar unidos em pensamento, em sentimento, vivendo ou procurando vivenciar o Evangelho de Jesus e mantermos sempre a ligação à casa espírita, agradecendo a essa espiritualidade amiga pelo muito que temos recebido, rogando ao coração generoso desses benfeitores espirituais a força e a coragem para seguirmos adiante. E que logo, Senhor, que logo possamos estar juntos novamente. Graças a Deus, muita paz.